A Lei Afonso Arinos é a primeira tentativa, em 1951, no contexto da ascensão de Getúlio Vargas, de estabelecer multas pelo racismo, tornando contravenção o racismo, não crime. Contravenção, tal como o jogo do bicho, contravenção. Ao longo das quase 4 décadas seguintes, neste Brasil varonil e racista, 9 casos na justiça. Ou seja, durante quase 40 anos, houve 9 casos de racismo no Brasil. Há uma hipótese que a lei não tenha sido muito aplicada. É uma hipótese plausível. Essa lei existiu e já é alguma coisa, mas o avanço enorme, louvável, uma das grandes questões da Constituição de 88, que eu só lamento que não tenha feito o mesmo sobre crimes de homofobia, a Constituição de 88 estabeleceu o racismo como inafiançável e imprescritível. E quando alguém me questiona e diz, mas não é muito, já que homicídio não é inafiançável nem imprescritível, é para pensar que se o Brasil conseguiu pensar essa pena que é a maior do mundo hoje para racismo, é porque realmente nós estamos lidando com um país profundamente racista. Então, a pena inafiançável e imprescritível só tem um problema tradicional nos belíssimos artigos 4º e 5º da nossa Constituição, que é os processos têm que ser por racismo, mas a maior parte dos advogados consegue desqualificar para injúria racial, que é afiançável e é prescritível. Então, os gestos... Mas é um avanço. Eu quero sempre deixar esse registro que leis como a Maria da Penha não resolvem, mas são um avanço. 10 anos de Maria da Penha trouxeram pelo menos um dado para este país. A noção da extensão desse feminicídio que nós vivemos. Uma mulher agredida a cada 14 segundos, daquelas que vão à delegacia. Se fossem todas, nós perderíamos a conta. Então já é um avanço. Já é um avanço. A lei, ou seja, a coerção é o primeiro passo para eu estabelecer patamares mínimos de vida. E o fato de que a internet possibilita isso, que Maju hoje, na Rede Globo, tenha sofrido ataques, eu normalmente tenho vergonha de ler isso, mas eu acho importante. Você é uma vagabunda. Veja, ela está trabalhando. Quem escreveu isso não está trabalhando, mas a vagabunda é ela. Toda vez que eu vejo você, já penso que vai chover tudo preto nessa porra. É muito interessante que se eu fosse psicanalista, eu não sou, a junção da palavra porra, ou seja, o sêmen, com a figura dela, é uma manifestação de impotência, ou seja, eu te desejo, você é mais sofisticada do que eu, ganha mais, é mais famosa, então você diminui minha masculinidade. Se eu fosse psicanalista desse sujeito, ou veterinário desse sujeito, não. Eu peço desculpas pelo que eu vou ler, mas acho que é importante. Né? Não pago energia para ver essa macaca na televisão. Estou vendendo essa escrava a R$200 no momento, emprestei para a Globo. E por fim fui tentar dar like, mas a macaca roubou o botão. O analfabetismo não é o problema principal dele. Né? Peço desculpas pelas frases medonhas. Conheço a Maju e conheço a Thaís, porque sou amigo do marido dela em particular, e aí eu acho que tem a ver exatamente com o que eu dizia. Nós estamos agora lidando com negras de sucesso, com negras talentosas, ocupando espaço nobre, estamos lidando com pessoas que não estão mais aceitando o gueto. Recomendo muito o livro do marido dela, do Lázaro, Na Minha Pele, porque, como eu escrevi ao fazer a resenha do livro, ele tenta refletir o que significa um caso excepcional. De um homem nascido numa ilha perto de Salvador, onde havia 4 casas sem energia elétrica e sem luz. E hoje, um bem-sucedido ator, um dos mais bem-sucedidos atores do Brasil, como ela, Thaís. Então, o que significa isso? Para não se ler esse caso pela ótica da meritocracia. Viu? Quem quer, consegue. É muito interessante ler Na Minha Pele, acho um texto muito bem feito. Minha amiga também e ex-consuleza da França em São Paulo, conhecia como aluna,
Depois ela se aproximou de mim, fez um curso meu sobre história do racismo no Ocidente. A Lohase é uma francesa, o marido dela era cônsul da França em São Paulo, e a Lohase decidiu ficar no Brasil, e eu achei extraordinário. Quando quase todo mundo está querendo ir embora, vem uma estrangeira bonita e inteligente e diz, eu quero ficar no país... É estranho, né? E até conversei com ela sobre isso, que eu queria checar um pouco da sanidade dela. A Lohase decidiu fazer aqui uma militância, e ela fez uma foto que causou, inclusive, certa divisão entre os militantes. Ela propôs essa foto. Ali ao centro está a Lohase e algumas amigas da sociedade paulista. Atrás dela, de pé, a princesa de Orleans, Paula de Orleans e Bragança. E as de trás são duas socialites paulistas. Foi para a Vogue. O objetivo da Lohase era tentar inverter a ordem tradicional. Uma amiga minha, que eu não devo dizer o nome porque foi uma confidência, se irritou muito com essa foto e disse, nosso objetivo no movimento negro não é substituir uma tirania por outra. Não é substituir um preconceito por outro. O racismo contra negros com o racismo contra brancos. Mas quando a Lohase me contou por que ela fez essa foto, eu entendi um pouco mais. Ainda que entenda quem resista a essa campanha. A Lohase tem um marido branco, diplomata. Ela também é de uma família diplomática e muito erudita, na França. Ela ia com o marido à porta do consulado ou à porta da embaixada, receber convidados nas festas. Ficava com o marido, ambos elegantes, simpáticos e bonitos, e dezenas de vezes, segundo ela, não uma, os convidados deram o casaco para ela guardar, supondo que a moça negra ao lado do cônsul só podia ser a sua bonne, a sua empregada. Não uma vez, nem duas, não importando se ela estivesse Titaia Chanel, não importando que ela estivesse falando francês com as pessoas, a cor da pele significava que ela era uma serviçal. Então, aquilo que eu disse num curso que ela gostou, e isso nasceu a nossa amizade, eu disse, Lohase, eu ralei muito, muito, mesmo. Acordo de madrugada desde a infância, estudei muito, passei férias ralando, mas eu nasci salvo. Filho de um advogado e político católico branco do interior de origem alemã, eu nasci salvo. Eu me esforcei muito, mas eu nasci salvo. Nós temos no Brasil uma vasta parcela da população que nasceu condenada. E é isso que nós trazemos à tona, né? Então a foto faz pensar. Que tenha saído na Vogue talvez seja mais extraordinário ainda. Entendo quem não goste, porque no fundo vem aquela frase do Paulo Freire, né, que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Né? É uma questão complexa. Ninguém nasce racista. Nenhum bebê abre os olhos e é um suprematista branco, por exemplo. Aliás, nenhum bebê também nasce com identidade étnica. Nenhum bebê e nenhuma criança nasce com preconceito. Eu preciso ensinar alguém a ser preconceituoso, através do currículo formal direto e através do exemplo indireto. Para formar um cafajeste, eu preciso do exemplo de outros homens. Para formar um mau motorista, na cadeirinha o menino tem que ver o pai passar o sinal vermelho. E desde a cadeirinha ele vai absorvendo por osmose esse modelo. Ele vai esquecer tudo que aprendeu na escola, mas infelizmente isso ele não esquece nunca. Então, a minha esperança final, falando do consenso, é que se eu formei um preconceituoso, eu posso desformar também. Se eu ensinei preconceito, eu posso desensinar, porque é um aprendizado e é artificial, não é da natureza, é um aprendizado artificial. Essa é a aposta que se faz na educação tranquila das coisas, na educação clara e científica, porque ser racista não é apenas um crime e uma ofensa ética, também é um sinal claro de limitação intelectual. É o maior atestado que se passa de não ser inteligente, porque eu estou defendendo uma ideia que não tem nenhuma base. Perfeito. Boa noite a todos, eu me chamo Luana, eu sou estudante de psicologia no 6º período, e eu li uma vez uma frase num livro há muitos anos atrás que dizia que
o professor se liga à eternidade. Ele jamais sabe onde cessa a sua influência. E aí eu queria contar 2 episódios aqui para você para justificar o porquê que eu estou aqui desde as 3 horas da tarde. Uma vez, eu devia ter uns 12 anos de idade, eu estava atravessando uma rua e tinha um quebra-mola e veio um carro. Eu pensei que ele fosse parar por causa do quebra-mola, ele pensou que eu fosse parar por causa dele. E aí nenhum dos dois parou e a gente se chocou, eu e o carro. E eu sorri para o motorista, tipo, pô, a gente pensou igual, né? E aí ele abaixou o vidro e falou assim, sai da frente, macaca. E tudo bem. E aí eu cheguei em casa apavorada, assim, né? E aí eu tenho um tio que é negro, como todos na minha família, e que me viu, olhou no meu olho e falou, o que aconteceu? Eu falei, nada. Ele falou, o que aconteceu? Eu falei, um cara me chamou de macaca ali na rua agora. E ele falou, você notou a placa? Eu falei, não. Eu não sei me defender disso. É como alguém me chamar de humana, de mulher. Eu não sei me defender disso. Não tenho argumento para isso. E aí, com perdão da expressão, meu tio disse para mim, então vou te ensinar uma coisa. Toda vez que você não tiver argumento, você manda tomar no cu. Você não volta para casa com essa cara, não. E os anos passaram. Eu sou bolsista, ProUni, eu ganhei uma bolsa de 100% da faculdade, que era o sonho da minha vida e que jamais seria possível que eu tivesse condições de pagar. E eu estou lá na minha faculdade. E eu não perco nenhuma oportunidade de estar em algum evento de conhecimento. E aí eu fui para a Semana da Psicologia na PUC, há 2 anos atrás, eu estava no terceiro período. E eu tinha uma sala com um professor assim tão renomado quanto você, e muitas pessoas do lado de fora, assim como aqui, né? Umas dentro, outras fora, para assistir a palestra. E eu estava fora. Eu tinha ido todos os dias da Semana de Psicologia da PUC, sendo aluna da Estácio. E aí as pessoas já me conheciam, né? Porque eu não era dali. E nessa sala, especialmente, não dava para entrar, porque estava muito cheio, o professor estava se sentindo incomodado com a quantidade de gente. E aí eu tentei explicar para a menina que estava na porta, eu falei, cara, eu estou vendo todos os dias, eu moro muito longe, eu queria muito assistir essa palestra. E aí 2 meninas atrás de mim disseram assim, uma disse assim, eu acho que para os próximos anos a gente pode começar a pensar em cobrar, porque já vai dar uma selecionada no público. Por exemplo, eu sou estudante da PUC, porque eu disse, né? Eu nem sou aluna daqui, eu estou aqui só para assistir a palestra. Ela falou, a gente é estudante da PUC e não pode assistir a palestra porque neguinho vem de fora. E aí a segunda menina disse assim, ainda mais sendo cotista, né? Não tem escrito... Eu tenho muitas tatuagens no corpo, mas não tem escrito cotista na minha testa. E eu imaginei que ela estava dizendo isso por causa da minha cor. E o que mais me assombra nesse episódio é que naquele milésimo de segundo, quando ela disse ainda mais cotista, eu senti que eu estava no lugar errado. A sensação era que eu não tinha o direito de estar ali. E aí eu tô aqui desde 3 horas da tarde, eu arrumo minha casa vendo seus vídeos no YouTube, eu lavo louça ouvindo você falar das coisas, e rio e choro, e sou grata. E eu queria dizer que eu tô aqui desde 3 horas da tarde, porque eu não quero mais ter que mandar ninguém tomar no cu. Eu tô aqui porque eu quero ter outro argumento, e o argumento nós somos iguais. Eu queria agradecer. Obrigada pela oportunidade.